O profissional falou que a minha dor é psicológica. E agora? Eu já faço terapia. Eu já passei por vários processos em psicologia. Eu tenho psiquiatra. Eu utilizo ansiolítico, eu utilizo antidepressivo, não só para depressão, como também para dor. Como que eu vou ficar sem dor? Será que a dor é intratável? É incurável? Muito boa noite, muito bom dia, muito boa tarde. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais uma gravação do nosso podcast Physio Insight, um projeto onde eu falo o que você tem que ouvir na lata, doa quem doer, sempre baseado nas melhores evidências científicas disponíveis. Eu sou Caio Ferreira, sou fisioterapeuta e trabalho com tratamento da dor há 8 anos. Eu vou falar um pouquinho aqui sobre um aspecto que é muito confundido nos profissionais de saúde quando lidam com pacientes com dor crônica. Pessoal, quando a gente fala de dor, a gente tem que entender a dor enquanto a sua definição, uma experiência sensorial e emocional desagradável associada a lesão real ou potencial. Caio, quer dizer que a minha lesão é de mentira? Não, quer dizer que você pode ter dor mesmo na ausência de lesão, na ausência de inflamação. É muito comum que os pacientes que têm dor crônica, dor há mais de 3 meses, sentirem a sensação de desamparo, ou de desesperança, ou de descrença dos familiares, dos amigos relacionados ao seu problema. Afinal, ele já foi em vários médicos, em vários fisioterapeutas, já passou por pilates, RPG, hoje está na cadeira do psiquiatra fazendo terapia porque disseram que o problema dele é psicológico e mesmo assim esse paciente não melhora. Então eu vim aqui para falar para você que o buraco literalmente é muito mais embaixo. Quando a gente fala de dor crônica, são várias hubs, várias interações, vários sistemas complexos interagindo em múltiplas dimensões do nosso dia a dia e do nosso bem-estar. Um exemplo, eu acordo às 4h15 da manhã, saio para pedalar às 4h50, faço cerca de 1 hora, 1h30 de pedalo aí 30, 40 quilômetros, chego em casa, tomo o meu café, depois do meu café eu vou dar aula, depois da aula eu passo na natação, depois da natação eu vou para o consultório, fico no consultório até agora, mais ou menos 8, 9 horas da noite, a depender da demanda, volto para casa, dou uma lida e vou dormir. No horário que eu vou dormir, geralmente são 11 horas, meia-noite, às vezes até 1 hora da manhã. Essa é a minha média da minha rotina. Só que nessa rotina pode entrar um conflito com o meu sócio aqui no meu consultório, pode entrar uma desregulação alimentar, porque eu não me organizei para preparar as minhas marmitas e acabei comendo aqui embaixo do consultório, na rua, um tempero que meu intestino não conhece, acabei me alimentando no drive-thru. Tudo isso vai influenciar na absorção dos nutrientes do nosso intestino, que vai influenciar diretamente no nosso cérebro. Por quê? O intestino, não sei se você já ouviu falar, o segundo cérebro é o maior produtor de serotonina, muito conectado à secreção de dopamina, de hormônios de saciedade, de hormônios de bem-estar, inclusive de hormônios e neurotransmissores que são analgésicos naturais da nossa farmácia. Como você pode ver no primeiro trecho desse vídeo, o que você come ou qualquer circunstância que seja aleatória à sua rotina, diferente da sua rotina, pode interferir completamente no sistema complexo que é você. Agora eu vou falar para você de um outro ponto. Um exemplo, você passou pela pandemia saudável, graças a Deus. Estamos atravessando essa pandemia há mais de 2 anos. Você não teve nenhuma complicação do coronavírus, mas você perdeu seu pai, sua mãe, sua esposa, sua tia. Você ainda não, e você nunca vai assimilar perfeitamente o processo de luto. O processo de luto vai passar por diversas fases, barganha, negação, barganha, raiva, aceitação e por aí vai. Não vou entrar em detalhes, não é da minha área profissional, o estudo dessa situação sistêmica, mas eu quero só esclarecer para você que, por exemplo, o luto por um ente querido da Covid
o luto por um processo de divórcio, de partilha de bens, da cisão de uma sociedade, o luto por a falência de uma empresa, tudo isso vai excitar áreas do cérebro que fazem a gente detectar ameaças em potenciais. E essas ameaças em potenciais podem aumentar a voltagem, a eletricidade do seu cérebro, fazendo com que seu corpo se identifique como em ameaça o tempo todo, como se você tivesse ligado na tomada no 220. E esse estado de tensão basal, ele vai fazer com que sua musculatura contraia excessivamente. Como assim, Caio? Veja, se eu tenho dor crônica e me disseram que ao dobrar a minha coluna, meu disco vai sair do lugar, minha hérnia vai comprimir o meu nervo vai irradiar dor na perna e eu posso ficar paraplégico, tetraplégico, no caso de um problema cervical, por exemplo, eu começo a me comportar de forma involuntária com medo. E esse medo tensiona a minha musculatura e eu já vou para o movimento com tensão excessiva. Acontece que essa tensão excessiva gera alguns problemas. Um deles é o comportamento funcional mal adaptativo que eu vou te explicar agora. Se você tem um entorse de tornozelo, seu pé vira, fica inchado, é demasiado, você bota gelo, vai para emergência, faz uma radiografia, vê que não quebrou, foi só entorse, você vai ficar de repouso tirando a carga do pé por 3, 4 semanas. Durante 3 a 4 semanas é natural que você tire a carga do pé. Mas se eu te encontro no shopping 1 ano depois, 6 meses depois, 1 ano e meio depois, e você continua claudicando, mancando, tirando a carga do pé, esse comportamento funcional é mal adaptativo. Por quê? Você se adaptou para tirar a carga de um tecido que estava lesionado, mas depois de 3 meses, de 3 semanas a 3 meses, o seu organismo já foi capaz de reparar o estado dos tecidos. E ao reparar o estado dos tecidos, não há mais justificativa plausível para aquele tecido ser o culpado da sua dor no tornozelo. Por isso, você gerou um comportamento de proteção que não foi tratado com boa fisioterapia baseada em evidências científicas. Você fez qualquer pilates, qualquer RPG, qualquer fisioterapia pelo plano de saúde, mas não fez um tratamento com suporte científico. Isso é o comportamento funcional mal adaptativo, que acontece na maioria esmagadora dos pacientes com dor crônica, seja dor cervical irradiada para o braço, seja dor lombar irradiada para a perna. O paciente começa a modificar a forma de andar e ele não percebe. Só a olhos treinados de um bom fisioterapeuta musculoesquelético ele vai identificar que, olha, o ato de caminhar, a marcha, ela tem fases e subfases. Vou dividir de uma forma simplificada aqui, numa fase de apoio, onde o seu pé está no chão, e numa fase de balanço, onde o seu pé está no ar. Na fase de apoio eu tenho subfases. Contato inicial, que é o choque do calcanhar, resposta à carga, acomodação do pé no solo, apoio médio, que é quando você começa a descarregar o peso no membro inferior que está no chão, apoio terminal ou fase de propulsão, que é quando você está pegando o impulso para dar o próximo passo. Na fase de balanço, você tem o balanço inicial, o balanço médio e o balanço terminal. Em cada fase da marcha, você tem superacionamentos de musculaturas específicas do caminhar. E esses superacionamentos, quando no estado de dor crônica, podem estar exacerbados, fazendo com que você, por exemplo, não tenha fase de resposta à carga ou acelere a retirada do pé do solo na fase de apoio médio, na fase de apoio terminal, porque você já se comporta com antecipação da experiência de dor, porque passou muito tempo com a dor lombar irradiada para a perna. Isso gera um outro problema, que é a disfunção de descarga. O paciente retira o peso de forma involuntária do solo. Todos esses comportamentos são perpetuados por fisioterapeutas e médicos que são crônicos, que estão obsoletos, que não acompanham as atualizações científicas que chegam na BMJ, na JOSPT, na New England Journal of Medicine, na PubMed, na Pedro, em todas essas plataformas científicas que norteiam toda a nossa prática clínica. Esse profissional crônico chega para você e fala assim: sua dor é uma inflamação, sua dor é uma lesão, sua dor é uma doença, e desce uma cascata de exames de imagem, de exames laboratoriais, de exames biomecânicos, de exames baropodométricos,
de exames termográficos e você tem um diagnóstico em cada profissional que você passa. Qual que é o problema disso? A cada diagnóstico o paciente tem mais ansiedade, mais medo, mais preocupação, mais privação de sono, mais estresse e tudo isso continua deixando o paciente na tomada. Esse ciclo de profissionais crônicos, ele pode ser quebrado com condutas que norteiam a nossa prática clínica, sempre baseada em ciência. Mas antes de quebrar essa prática dos profissionais crônicos, a gente precisa entender alguns pontos. O ponto principal é que toda dor que não tem relato de trauma, queda ou acidente precisa ser gerenciada com o mínimo custo efetivo total possível. Quando eu falo de custo efetivo total, é o custo de um sistema de saúde que te coloca primeiro na frente do médico para fazer um exame de imagem, para retornar para o médico, para tomar uma medicação. Se a medicação não funcionar, retornar para o médico encaminhar para a fisioterapia. A fisioterapia não é a musculoesquelética, que é a que a maioria precisa. A fisioterapia é aquela do plano de saúde. Essa fisioterapia do plano de saúde vai te ligar a aparelhos que, ligados ou desligados, têm o mesmo efeito, são placebo, vai te fazer alongamentos. A gente já sabe que encurtamento não é causa de dor, não é fator associado à dor. Alongamento só serve para quem tem encurtamento, não para quem tem dor. Vai te colocar exercícios de fortalecimento. A gente já sabe que quando a gente compara pessoas que têm dor versus pessoas que não têm dor, o que acontece? As pessoas que têm dor já têm uma atividade muscular anormal e excessiva do que as pessoas que não têm dor. Então, por que eu vou estimular ainda mais a atividade muscular fortalecendo o paciente? Fraqueza muscular não é causa de dor, nem é fator associado à dor crônica primária inespecífica sem relato de trauma, de origem não detectável, que é 95% das dores musculoesqueléticas atualmente, tá? Vão te colocar exercícios de equilíbrio, de propriocepção. Pessoal, o paciente não tem tontura, não tem vertigem que precisa de exercício de habituação ou adaptação. O paciente ele não tem instabilidades para treinar sobre superfícies instáveis. Deixa eu te falar uma coisa, as evidências científicas do sistema somatosensorial, proprioceptivo e vestibular mostram que a instabilidade quanto presente é mais treinável e tratável em superfícies estáveis e não superfícies instáveis como a gente pensava há 2 décadas atrás. Tudo isso é atualização, tudo isso é não parar de estudar. Infelizmente, a maioria dos profissionais se acomodam atrás de seus diplomas de pós-graduação, de mestrado, de doutorado e não se atualizam baseado em artigos científicos. Além do alongamento, além do fortalecimento, além do treino de equilíbrio, existe uma moda de treinamento postural e de treinamento do core, muito incentivado por profissionais médicos, por profissionais de educação física, por profissionais de fisioterapia. E aqui, não entenda isso como nenhuma ofensa à classe profissional. Entenda isso como uma mensagem de alerta à sociedade sobre o que funciona e o que não funciona. Esses profissionais crônicos que incentivam o treinamento do core, do powerhouse, não sabem distinguir que você, paciente com dor, é uma população especial. Você não é um indivíduo rígido, saudável, que nunca teve dor musculoesquelética, que não tem problema de movimento, que pode fazer qualquer atividade resguardado a sua capacidade e a demanda de tal atividade. Você é uma população especial e por ser especial você precisa de um tratamento especializado e não de um tratamento aleatório, de um programa de atividade física aleatório, como musculação, corrida, pilates, RPG. O mito da postura eu combato diariamente nas minhas redes sociais depois de um viewpoint que saiu na JOSPT, no Journal of Orthopedic Sports Physical Therapy, que é a maior revista científica da fisioterapia ortopédica, traumatológica e esportiva do mundo, filiada à APTA, American Physical Therapy Association, onde nesse viewpoint a JOSPT levantou uma questão que a gente precisa parar de fazer isso aqui, ó. Tentar corrigir a postura do paciente, empinar o bumbum, estufar o peito e andar ereto. A gente atende diariamente pacientes aqui que assumem disfunções de movimento por estarem eretos demais,
por estarem em uso excessivo e crônico daquela musculatura, fazendo brace abdominal, contraindo o abdômen ou contraindo a musculatura da escápula, mantendo a coluna ereta, porque disseram que essa correção postural seria boa para lordose, para cifose, para escoliose, para curvatura cervical, para retificação. Nada disso. Toda generalização, repita comigo, toda generalização é burra. Toda individualização é mais específica e inteligente possível. O Work Smart, trabalhe de forma inteligente, não trabalhe dando mais e mais tratamentos. Nessa brincadeira, esses profissionais que incentivam alongamento, fortalecimento, treinamento do core, correção de postura, não estão atualizados baseado em ciência, eles começam a criar robozinhos na sociedade. Pacientes que continuam com medo do movimento, não se expõem ao movimento porque o ortopedista falou não pode agachar, não pode correr, não pode, tem que ir para debaixo da água, tem que ir para a piscina, sua hérnia de disco vai pinçar o nervo. Essas informações geram cinesiofobia, medo irracional do movimento. E se eu fosse resumir e reduzir a importância do meu trabalho enquanto fisioterapeuta músculo-esquelético no tratamento da dor, repito, primária, inespecífica, crônica mais de 3 meses, ou seja, dor de origem não detectável, exame laboratorial, exame de imagem, teste ortopédico provocativo, teste funcional fisioterapêutico, não são capazes de explicar por que dói. Porque volta para o início do vídeo, escuta o que eu falei de novo. A IASP, International Association of Study Pain, a Associação Internacional para o Estudo da Dor. A IASP tem várias forças-tarefas com profissionais especialistas no mundo todo, definiram dor como experiência sensorial e emocional desagradável associada à lesão real ou potencial. Então eu vou te dar um exemplo. Cristo na cruz. Quando ele foi pregado na cruz, se você vê a imagem de culturas do Oriente Médio, culturas asiáticas, culturas religiosas, onde pessoas mimetizam o sofrimento que Cristo teve na cruz, se autoflagelando, pregando-se em madeiras, e você olhar aquela cena de um prego sendo enfiado no pé, na mão dessas pessoas, você ocidental, você que não segue tal religião, vai olhar para aquela experiência e vai fazer assim, porque aquela imagem é aversiva aos seus olhos, é culturalmente aversiva. O seu cérebro detecta aquilo como uma ameaça, mas aquela população, ela não está sofrendo, ela não está tendo a experiência de sofrimento associado à dor daquele dano tecidual, porque eles foram criados numa cultura onde aquilo é uma honra para a família, mimetizar o sofrimento que Cristo teve na cruz. Eles estão sorrindo e se autoflagelando, porque faz parte de um ritual religioso. E eu trago esse exemplo aqui para te mostrar a importância do que você, paciente, acredita, a importância das suas crenças, das informações que foram passadas a você desde que você começou a engatear, a dar os primeiros passos. E eu trago uma outra analogia. Se o seu filho, engateando, vai para a tomada e você tem um comportamento de medo e evitação e retira ele da tomada, você tem 2 problemas aí. Problema número 1, você incita a curiosidade para ele sobre a experiência. Problema número 2, você não deixa ele aprender com a dor. Para que ele seja um vencedor, o acrônimo vencedor, ele tem que vencer a dor. Dor faz parte do processo da vida em todas as etapas, em todas as fases do crescimento, em todas as fases de desenvolvimento profissional. Quando você faz isso com seu filho, você decapta a possibilidade dele ter uma experiência de superação lá na frente, quando ele não estiver sob os seus braços, quando ele não estiver na sua bolha de proteção. E eu falo isso porque se submetam a essa experiência. Deixem seu filho colocar o dedo na tomada e tomar aquele choque, olhar para você e não se assuste. Você vai ver, a maioria das crianças vão rir daquela experiência. Mas quando,
por exemplo, eles caem e o pai vai correndo pegar pensando que machucou, às vezes eles olham tudo que está acontecendo depois da queda e seguem a vida, mas quando o pai carregam eles começam a chorar, porque o pai se assustou e ele aprendeu ali o que é dor. A dor é um aprendizado, assim como você sabe que isso é um controle de ar-condicionado, assim como você aprende que isso aqui é uma caneta, assim como você aprende o meu nome, Caio Ferreira, assim como você aprende no que eu trabalho, o tratamento da dor, você aprende o que é dor. A dor vem por um aprendizado associativo, e esse aprendizado associativo, ele pode ser amplificado ou reduzido de acordo com as experiências e circunstâncias e de acordo com o ambiente em que o paciente vive. Então, finalizando, eu quero levantar uma bandeira aqui de que o tratamento da dor, ele envolve múltiplas dimensões. O tratamento da dor, ele envolve a fisioterapia musculoesquelética, a anestesiologia médica, a medicina da dor, ele envolve a psicologia, em sua maioria TCC, em grande parte sistêmica, familiar, que lida com os relacionamentos, tudo são relacionamentos, nossa construção é através de relacionamentos. O tratamento da dor, ele pode, se orofacial, por exemplo, envolver a consulta odontológica, a consulta de um dentista especialista em articulação temporomandibular, em dores orofaciais, fisioterapeutas crânicos, crânio-cérvico-faciais. A dor tem múltiplas dimensões. Eu levanto essa bandeira porque quando crônica, quando essa dor passa de 3 meses, a abordagem ela não deve ser única e exclusiva de um profissional quando esse paciente não apresenta uma característica muito importante, que é a preferência direcional. Essa característica presente em cerca de 66 a 72% dos pacientes vai predizer sucesso terapêutico somente na fisioterapia. Na fisioterapia musculoesquelética, se a gente acha essa característica no paciente, o paciente melhora na hora. Na primeira consulta ele já melhora e já vê a luz no fim do túnel. Em 2 meses esse paciente está praticamente zerado da dor crônica. Porque essa dor crônica foi estimulada por não ser tratada corretamente. Quando ela era aguda, profissionais começaram a colocar cascata de exames, como falei anteriormente, e gerar o efeito que a gente chama de nocebo. E esse efeito nocebo reforça a crença negativa do paciente de medo do movimento, de doença, lesão e inflamação. E gente, deixa eu te falar, inflamação é coisa boa. Quando você sofre um trauma, a inflamação está lá para estimular um processo neurofisiológico chamado quimiotaxia. A quimiotaxia desloca os macrófagos do nosso organismo para o tecido lesado, para degradar aquele tecido morto, para estimular outras células, neovascularização, novos fluxos sanguíneos através dos novos vasos, para cicatrizar aquele tecido. Quando a gente fala que a dor lombar do nosso paciente, por exemplo, ela é inflamatória, a gente coloca mais medo no paciente para se mover, estimula a rigidez de movimento e perpetua o problema. Porque a maioria dos casos de dor lombar não são inflamatórios. Cerca de 4% ou menos são inflamatórios. Então, já que por probabilidade eu tenho a maioria dos casos que melhoram na fisioterapia, porque foram crônicos de origem não detectável, sem relato de trauma que é do acidente e mal gerenciado por esses serviços médicos de ortopedia, por esses serviços fisioterapêuticos de plano de saúde, por serviços de pilates generalistas ou por serviços de RPG, por exemplo, que atacam a correção de postura como única fonte dos sintomas, como única resolução dos problemas, serviços de acupuntura e clínica da dor que ficam infiltrando bloqueios venosos, acupuntura com xilocaína, medicações junto com as agulhas, eletroanalgesia, todos esses serviços, paciente, seguidor, espectador aqui do YouTube, do Instagram, do Facebook, todos esses serviços que eu citei aqui agora estimulam você a ficar dependente do sistema. Nenhum deles te ensinam o que você tem que fazer para não precisar da gente. Esse é o nosso diferencial. Entregar para você autonomia no tratamento da dor. Isso quer dizer que quando você chegar aqui, eu te prometo uma coisa, você vai ter direcionamento.
Talvez o seu caso não seja tratável pela minha especialidade e eu tenho que te encaminhar para a especialidade que melhor trata o seu problema ou para as especialidades tratarem você em conjunto baseado em ciência. Talvez você caia numa margem muito pequenininha de 12 a 4% dos pacientes com dor musculoesquelética que realmente tem um déficit neurológico progressivo generalizado, que piora com o passar do tempo, que perdeu força, que perdeu sensibilidade, que alterou o reflexo, que tem tensão no nervo de verdade e falhe no tratamento conservador, precisando de cirurgia. Mas eu quero alertar você aqui agora para uma luz no fim do túnel. E qual que é essa luz no fim do túnel? A maioria esmagadora dos pacientes, 90 a 95% dos pacientes, melhoram com movimento. Mas movimento não é calçar o seu tênisinho verde cana e sair pela orla correndo. Movimento não é pegar seus R$3.000, comprar sua primeira bike e sair pedalando. Movimento não é se inscrever na academia da esquina e começar a malhar aleatoriamente. Movimento, ele é ciência, ele é científico, ele é prescrito por profissional que é expert em movimento. E esse profissional é o fisioterapeuta especialista em dor, é o fisioterapeuta especialista em coluna, é o fisioterapeuta especialista em fisioterapia musculoesquelética. Esse profissional, ele sabe detectar que movimento modifica o seu sintoma na hora que você faz, para que você não tenha que cair em ciclos repetidos de emergências médicas, medicações, infiltrações de corticoide, ácido hialurônico, plasma rico em plaquetas. Gente, já é sabido que todas essas intervenções, quando comparadas a injeções de água com sal, têm o mesmo efeito, ou seja, são placebo. O que é que você pensaria se você fosse com sua filha numa pediatra e a sua filha tivesse uma infecção de garganta e a pediatra vai lá, toma cefalexina, toma amoxicilina e você não melhora? Só que aí quando você descobre o tipo da dor de garganta que você tem, é uma dor de garganta não responsiva à amoxicilina, não responsiva à cefalexina. Cada dor de garganta cada espectro de bactéria é responsivo a uma classe de antibiótico. Por isso os médicos infectologistas estudam tanto qual tipo de exame laboratorial pedir, para qual especificidade do remédio te prescrever. E aí eu te digo isso fazendo analogia com dor, porque 80% dos pacientes, 80% dos pacientes não utilizam medicação como o médico pediu. 80% dos pacientes não fazem os movimentos como o fisioterapeuta prescreveu. 80% dos pacientes não fazem a tarefa de casa dos seus psicólogos. Não colocam em prática o conhecimento que lhe é fornecido. Então, esse vídeo é para alertar você que não importa o seu diagnóstico, não importa a sua idade, não importa o tempo que você tem de lesão, nós podemos te ajudar. E caso não possamos te ajudar, saberemos para quem te caminhar para te direcionar no seu tratamento. Essa é a nossa promessa, esse é o nosso compromisso. Da primeira consulta até a última, você vai saber exatamente o que você tem que fazer. Repito, para não depender de mim, para obter êxito no seu tratamento. Então você vai ser ensinado o que você tem que fazer em casa o tempo todo. E você vai saber, desde o primeiro contato, quantas consultas você vai precisar até o fim do seu tratamento. Caio, mas você me disse que meu tratamento dura 2 anos, dura 1 ano. Mas não quer dizer que você vai ficar comigo 1 ano, não. Tem paciente que o tratamento durou 2 anos e só me viu 12 vezes. Porque a gente começa numa sequência de atendimento 2 vezes na semana, baixa para 1 vez na semana. Primeiro contato, geralmente, o segundo é 72 horas depois 2 vezes por semana, depois 1 vez por semana, depois quinzenal, depois 21 dias, depois 30 dias, depois 45. E tem paciente que tratou comigo 2 anos e só fez 12 sessões. Tem paciente que tratou comigo 1 ano e só fez 8 sessões. Porque o segredo do nosso trabalho está em te dar a ferramenta que você precisa para ser tratado sem depender de mim. Então, autonomia é a palavra-chave do tratamento da dor. Tudo bem, você está fazendo seu bloqueio, você está fazendo sua osteopatia, você está fazendo seu RPG, você está fazendo sua massagem, mas pense, você vai querer pagar esse profissional pro resto da vida para ele melhorar você de forma não duradoura? Ou você vai querer aprender a pescar,
para quando o bicho pegar e você entrar em crise, travar a coluna, travar a cervical com torcicolo, entortar o corpo, travar o joelho sem conseguir andar, dar o primeiro passo no chão e gritar de dor por causa de uma crise de dor no pé que te disseram que é um esporão calcâneo, que é uma fascite plantar. Travar a mastigação porque te disseram que você tem um disco fora do lugar na TM. Não aguentar mais fazer sexo, trabalhar, se concentrar para estudar por causa de uma crise de enxaqueca, porque toda dor de cabeça é enxaqueca. E aí eu quero te alertar aqui, a maioria dos sintomas de quem tem enxaqueca não é dor de cabeça. Você sabia disso? A maioria dos sintomas de quem tem enxaqueca não é dor de cabeça. Então a maioria das condições musculoesqueléticas são mal gerenciadas pelo sistema de saúde que querem te deixar dependente. E todos esses problemas são super bem gerenciados de forma autônoma, de forma com o self-treatment, o autotratamento. E é isso que eu estou aqui para levantar a bandeira. Profissionais da saúde, ensinem os seus pacientes o que eles têm que fazer para melhorar. Parem de falar que o paciente está fraco e precisa fortalecer, está encurtado e precisa alongar, está sem equilíbrio e precisa treinar a propriocepção, está com fraqueza de core e precisa treinar o powerhouse. Parem de falar que a postura está errada e ele precisa corrigir a postura. Parem de falar que está inflamado se a dor não é constante 24 horas com piora progressiva e sem variabilidade. Parem de falar que o paciente tem uma doença se todos os exames laboratoriais estão normais e os exames de imagem não explicam a dor do paciente. Nem tudo é doença, lesão e inflamação, mas grande parte das coisas se dá por rigidez de movimento, medo, ansiedade e estresse. E tudo isso pode ser trabalhado com terapia cognitiva funcional. Área específica da fisioterapia musculoesquelética, dominada por um fisioterapeuta altamente treinado para te dar independência e desmistificar essas crenças que te geraram medo e que travaram sua atenção para me assistir até o final desse vídeo. Por isso, muita gratidão, eu espero ter somado com esse conteúdo. Se você tem algum comentário, alguma crítica, sugestão, elogio, se não gostou da minha testa que precisa de botox, comenta aqui embaixo desse vídeo, eu vou adorar receber o seu feedback e a gente vai trocando essas figurinhas nas redes sociais para tentar ajudar o maior número de pessoas possíveis que tem dor crônica. Beleza? Um grande abraço, movimento é vida.